Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu espaço virtual. É uma espécie de histórias reais, de autobiografia, áudio-vídeo-biografia. Não sei como a gente poderia chamar. Já falei, para você que está me ouvindo pela primeira vez, ou me vendo pela primeira vez, essa é, digamos, uma tentativa de contar um pouco dessas histórias, principalmente do profissional de comunicação, ao longo desses anos. É claro que no meio disso eu estou buscando também fragmentos de vida, buscando pela minha memória, para buscar lá no início, ainda na infância, fragmentos que podiam, por exemplo, dizer que o comunicador do futuro já estava ali. Hoje a gente começa falando sobre o Robson Júnior, o Robson, não o Robson Júnior. Eu já contei em episódios anteriores sobre a história do Robson Júnior que vira Robson Júnior, mas que antes era Alberto Robson. Mas hoje eu vou contar a história do Robson. Havia uma revista muito famosa no Brasil chamada Revista Cruzeiro. O meu pai, apesar de ser uma pessoa que não lia, ele mal escrevia o nome, mas as pessoas liam para ele. E uma dessas matérias da revista Cruzeiro, uma delas chamou a atenção do meu pai. Era a história de um garotinho chamado Robinson. R-O-B-I, né? I-S-O-N, Robinson, americano. Um garotinho americano que era uma espécie de prodígio. Desde pequenininho, já com a idade muito ainda da infância, ele sapateava, cantava, ele tocava algum tipo de instrumento. Era um prodígio esse garoto. E ainda naquele período de infância, no auge dessa sua rápida ascensão, ele desenvolveu um problema na garganta, um tumor na garganta. E esse tumor levou a vida desse garoto. Aquela história impactou o meu pai e, e meu pai e minha mãe tinham tido o primeiro filho, mas esse filho não ficou muito tempo entre nós. Chamava Ribamar. Até porque meu pai, ele trabalhava em Ribamar, São José de Ribamar. E muita gente ao longo da vida botou seu filho baseado na história do santo e tal. Aquele irmão não vingou. Então ele, depois de ler essa história, ou de pedir que lessem essa história do garotinho, ele achou muito legal aquela ideia e de repente ele resolveu, disse assim, meu próximo filho vai ser Robinson. Só que na hora de fazer o registro, que chegaram exatamente para fazer o registro, ele queria colocar, ele mandou escrever, o nome levou. Só que o pessoal do cartório falou, não, Robinson é nome americano, não pode, vamos tirar esse IN aí aqui, porque não dá certo. E assim tiraram o Robinson e ficou o Robson, né? O Bemudo Robson. E curiosamente, depois de muito tempo eu fiquei pensando, até criei uma página minha, um, não era um podcast, era um blog, que era Robson, mas só que eu botei o S-O-M, é som de som, sabe, e tal, do som. E eu usei isso aí. Então, meu nome Robson vem dessa história desse garotinho que era um prodígio que impressionou o meu pai. Bem, ainda na infância, e essa história aqui eu capturei indo para Paulino Neves conversar com uma tia, a mais velha da família, uma das mais velhas, que chama Dinoca. Eu dizia, tia, me fala como é que era, como é que era a minha infância, que eu não tenho lembrança de muita coisa. Ela disse, olha, quando você chegava do colégio, era muito comum, você pegava, tirava a bolsa para um outro lado, a bolsa com os livros, aí você subia num banquinho e a gente tinha um rádio e esse rádio ficava lá no alto. E você imediatamente subia no banquinho, porque você era muito baixo, e você ia mudando as estações de rádio ouvindo. E você ficava ali um tempo, era uma luta para dizer para você parar, né? Você tem que parar, ei, vamos tomar banho para comer. E você ficava um tempo enorme ali, como se estivesse viajando, sabe, em outras coisas através do rádio. Então você ficava mudando de estação. Sabe aqueles rádios antigos que você ia mudando de estação? E você ficava mudando de estação. Eu digo, alguma outra coisa mais que eu fazia que chamava atenção? Ele disse, olha, tinha uma coisa, a gente comprava muito uma cornetinha para você. Era uma cornetinha que se comprava na feira. Ela tinha uns furinhos no meio e você colocava ali e tocava, como se fosse uma flauta, mas não era uma flauta, era uma corneta mesmo. Sabe o que você fazia? Você pegava uma serra,
cortava, serrava o alto-falante, que tinha o alto-falantezinho exatamente naquela cornetinha. Aí você amarrava ela no carrinho, no seu carrinho, aí pegava tipo um microfone, fazia como se tivesse como se fosse um microfone, e botava um fio e amarrava no carro e saía pela casa fazendo propaganda das bonecas Doroté e Micaela, que era o nome das bonecas da sua irmã mais velha. Então você passava, ia e voltava pela casa e acabava fazendo como se estivesse fazendo uma propaganda. Então, de alguma forma, o Robson já estava ali guardado dentro. Eu estou contando essa história aqui porque eu sei que muitos que me ouvem, para que vocês fiquem mais atentos aos meninos, às crianças que estão ao redor de vocês, porque de alguma forma a semente daquilo que já está acontecendo vai estar, do que ele vai ser no futuro já vai acontecer. Então, esse recado de hoje é rápido, para que você fique atento. O Robson, que hoje fala para vocês aqui, de alguma forma já estava marcadinho para vir ali naquelas histórias que aconteceu na cozinha da minha mãe. Até o próximo.